teria até um pouco de mais tempo. Se ela, enfim, comeu bastante, ela teria até ela sentir fome novamente. Enfim, você tem Errado não seria, né, fazer também, né? Olha, então, é até interessante, na verdade. Errado não seria tão errado fazer a Eu não imagino como é que seria um Fabrengue de 6 horas, mas... Sério, mas de qualquer maneira, na verdade, que a pessoa já nem comia depois, muitas vezes. Sim. Pelo menos, assim, eu falei, enfim, que comiam no começo e depois foram para o Fabrengue e nem comiam depois, mas faziam Birkat Hamazon. Não é que voltavam a comer. Mas mesmo assim, passava algumas horas e faziam depois Birkat Hamazon. Mas a ideia seria que enquanto a pessoa ela está nessa vai, enfim, no Fabrengue, no sentido, então aí, por assim dizer, já que ela está manifestando o Fabrengue, aqui seria um período de comer, então mesmo que ela não está comendo, a sua digestão ainda não começa. Enfim, a parte, por assim dizer, né, não começa a fechar, enfim, não começa a fechar e começar a digestão. A digestão só começa quando a pessoa ela saiu daquele ambiente, ela fez uma interrupção, ela saiu daquele ambiente de comida. Então agora ela não está mais nessa vibe, então aí começa a sua digestão e aí tem essa ideia aqui, uma vez que digeriu, já não posso mais fazer a brahá novamente. Agora, enquanto a pessoa está assim, numa situação de Fabrengue, ela não está tendo uma interrupção, ela sim continua numa vibe de comer, mesmo se ela não está comendo, ainda se continua aberto o seu sistema digestivo, enfim, então ainda não começou a digerir, por isso então a pessoa ainda ela sim poderia fazer a brahá. De qualquer maneira, aqui que a gente trouxe é que, de acordo então, com essa ideia, o Rabi Hillel de Paris, já que ele estava sempre no ambiente de comida, quer dizer, então para ele, por assim dizer, a vida é comer, só que existem interrupções, tem que trabalhar, tem que fazer, mas não no sentido negativo, né? Não no sentido que a vida é comer no sentido material, enfim, porque havia essa ideia também, interpretação negativa, enfim, em que as pessoas estavam vivendo uma questão material e às vezes tinham que fazer, tinham que rezar ou trabalhar, mas acabava tendo o espírito do prazer carnal. Aqui, na verdade, justamente o Rabi Hillel de Paris, ele conseguia elevar essa comida, ele conseguia, enfim, fazer dela farbrengue, conseguia fazer, devotar, fazer com que fazer com que a comida, eu acho que devotar, fazer, canalizar e fazer com que a comida que ele iria comer fizesse parte do farbrengue. Então o tempo inteiro ele estava nessa vibe que a comida, enfim, estava elevada, enfim, e por isso então, e aí no meio tinha que trabalhar, no meio tinha que fazer mais, o tempo inteiro estava vivendo nessa consciência da elevação daquilo que é a matéria. Então, mas pelo menos a gente estava falando sobre a gente conseguir elevar, conseguir servir a Deus com o instinto maligno. Que instinto maligno significa com aquilo que é material, que a princípio não manifesta o Criador. Então aqui a gente trouxe essa historinha do Rabi Hillel de Paris, que o tempo inteiro ele dizia que a vida é um farbrengue, quer dizer, a vida no sentido, a vida era comida, mas já que ele conseguia elevar essa comida, ele conseguia trazer com que isso aqui estivesse canalizado e estivesse conectado com o Criador, com algo que é divino, que fazia da comida um momento de espiritualização, que essa é a ideia do Farbrengue. A ideia do Farbrengue é fazer... Então, por isso, ele dizia, enfim, em todo momento tinha matéria conectada com o Criador. Em todo momento ele estava, a mesma parte da comida dele, a mesma parte, enfim, material dele estava, na verdade, conectada. Ele vivia, então, com essa vibe em que a matéria ela está elevada. E aí a gente falou mas a gente trouxe isso aqui com relação ao estudo da Torá, que o estudo da Torá, então, teoricamente, que o estudo da Torá é o tempo inteiro que nós temos a mitzvah de estudar a Torá, e por isso, então, a pessoa não tem interrupção nenhuma, e por isso, então, ela só faz a brahá uma vez por dia, não vai fazer várias vezes, como é com relação a comer, por exemplo. Então, se a pessoa ela deixou de cumprir a mitzvah do estudo da Torá, ela deixou de cumprir, então, ela deixou de estudar a Torá alguma coisa, ela já descumpriu uma mitzvah da Torá. Já fez uma verá, enfim, já descumpriu uma mitzvah da Torá. Então, o Benoni do Tânia é alguém que cumpre essas três coisas. E como a gente falou, tem a quarta coisa que é se concentrar na reza. Isso daqui também seria uma coisa muito difícil, que o Talmud afirma que a pessoa não conseguiria, que as pessoas não têm, quer dizer, é algo muito difícil conseguir ficar o tempo inteiro concentrado. Então, o Talmud afirma que as pessoas são quatro coisas que as pessoas acabam fazendo. Se desconcentrar na reza, enfim, desviar a mente da reza e pensar em outra coisa, e essas três coisas que nós mencionamos. Que
Acho que são Shloshá Devarim, 4 coisas que a pessoa a pessoa acaba fazendo, que a pessoa acaba cometendo, que a pessoa acaba infringindo, enfim, acaba sem querer errando nisso daqui, se equivocando nisso daqui. E sem dúvida, se desviar, enfim, na hora da reza, a gente tem que ter concentração, mas o Talmud está afirmando que é algo que é bem difícil, por isso acaba acontecendo que a pessoa acaba se desviando, que não tem como a pessoa deixar, enfim, são coisas que a pessoa acaba fazendo, que ela não consegue se controlar 100%. Então os 2 corações... Mas aí que a gente quis trazer justamente... por que a gente está falando sobre isso? Porque esse Rabi Mordechai Liepler, ele era chamado de Benoni, quer dizer que ele cumpria com tudo isso. Benoni no Tânia, ele cumpre com todas essas regras. Então ele cumpre com mesmo essas 4 coisas que o Talmud afirma que as pessoas acabam fazendo, que as pessoas não conseguem se abster delas, não conseguem se controlar para elas. Um Benoni sim consegue. Ele sim tem que conseguir, porque senão ele seria considerado um rachá, enfim, já que ele está fazendo alguma verá naquele momento. O Benoni, então, ele está no nível que ele não faz nenhuma verá, não deixa de fazer nenhuma missão, então ele consegue se controlar mesmo sobre essas coisas que o Talmud afirmou a princípio que são incontroláveis, que em geral uma pessoa acaba fazendo elas, inevitavelmente. Então, tudo bem. Então, esse era bem Moshe Mordechai Liepler, que estava nesse nível, que consegue controlar mesmo essas coisas, enfim, que o Talmud afirma sobre elas, que a princípio uma pessoa inevitavelmente acaba fazendo elas. Ele estava nesse nível, e está escrito, mas ele estava nesse nível de Benoni do Tânia, e aí ele falava sobre ele, que como ele conseguia, né, enfim, como ele conseguia fazer com que ele controlasse o seu Yetzer Hara, como ele conseguia fazer, enfim, isso daqui, como ele conseguia ter esse nível de controle em que ele está 100% no que ele não chega ao pecado, que ele não deixa com que o seu Yetzer Hara se manifeste na prática, se manifeste no campo da ação, como ele tem esse tal autocontrole, a tal autodisciplina. Então ele falava que isso vinha por causa que ele soube administrar e canalizar o seu sentimento de orgulho para Hashem, para o divino. Ele soube utilizar a sua gavá, seu sentimento de orgulho para coisas, para mitzvot. Então ele soube, o sentimento de orgulho é o sentimento da alma animal. Só que ele falou que ele utilizava esse sentimento da alma animal para poder ter esse autocontrole, para poder ter essa autodisciplina. Como ele conseguia se controlar tanto, isso foi porque ele utilizou do sentimento de orgulho, que a princípio é um sentimento negativo, animalesco, mas através desse sentimento de orgulho ele conseguiu se controlar para que ele não fizesse nenhuma veira. E como ele fazia isso? Ele falava o seguinte: eu sou aluno do Alter Rebbe, eu sou aluno do primeiro Rebbe de Rabat, que é uma grande pessoa. Então ele falava, como pode ser que um aluno de eu que sou aluno do primeiro Rebbe de Rabat, eu que sou uma pessoa importante e que vou estar lá, né? Enfim, como pode ser que eu vou chegar ao pecado? Como as pessoas elas vão me ver? Como as pessoas elas vão me ver, eu como aluno desse grande rabino, enfim, e isso então manifestava que ele era uma grande pessoa, enfim, que ele era um grande aluno. Como pode ser que eu, uma pessoa que sou esse grande aluno desse grande rabino, vou chegar ao pecado? O que as pessoas elas vão dizer de mim? Como as pessoas irão me olhar? Ou seja, que ele pensava no momento que isso iria envergonhá-lo, se as pessoas soubessem desse pecado que ele estivesse fazendo, ou se de alguma maneira fosse descoberto, isso iria... Que ele nem fez, que eventualmente ele pudesse fazer. Mas isso fazia com que ele não chegasse ao pecado. Sim. Já que ele pensava, enfim, ele era uma pessoa que ele era conhecido que ele era um Hassid que ele trabalhava. Então ele ia nas feiras de Petersburgo, onde que havia, por assim dizer, tudo aquilo que era contrário ao divino. Assim está escrito, enfim, ele era uma pessoa que era muito próspera, enfim, uma pessoa que ele trabalhava bastante, mas então ele sempre estava exposto a estas situações. Uhum. Ele trabalhava na feira de Petersburgo, onde lá tinha, enfim, onde lá tinha a Verot, enfim, onde lá tinha tudo aquilo que era contrário à Torah Mitzvot, uhum. Onde lá havia a possibilidade a fazer a Verot, ele estava exposto a essa situação. Ele falava o que fazia com que ele se autocontrolasse,
com que ele se controlasse, tivesse essa autodisciplina de não fazer aquela verá, que ele tinha vontade, enfim, que ele tinha o sentimento negativo de fazer, como a gente acabou de falar, que ele era um Benonim, não era um tzadik, então ele tinha o sentimento de fazer a coisa negativa. Ele estava, ele era um Hassid que trabalhava, ia para a feira de Petersburgo, outros Hassidim que eram talvez mais elevados do que ele, mas não tinham o teste dele. Eram Hassidim que ficavam estudando, que ficavam mais conectados, mais dedicados. Ele era um profissional que, enfim, ele era um empresário, que ele ia para a feira de Petersburgo, estava envolvido com todas as coisas, por assim dizer, negativas ou contrárias à Torah Mitzvot, estava exposto a essa situação. Mas ele falava, o que fazia ele com que ele ficasse nessa situação, com que ele tivesse o autocontrole, com que ele tivesse a disciplina, o orgulho de falar, como pode ser que uma pessoa como eu vai chegar ao pecado? Então, ele se via como uma pessoa, como o que os outros eles vão, de uma certa maneira, como eu vou ser olhado pelos outros quando eles souberem que eu cheguei a tal pecado, que eu fiz tal pecado. Então, de uma certa, isso vai, enfim, envergonhar a grandeza dele, que ele era um grande aluno do grande Rebbe de Chabad, e isso iria, então, isso seria algo que iria desprezá-lo perante as outras pessoas, né? Então, como pode ser eu, que sou uma pessoa grande, enfim, que tenho, vou chegar a fazer tal coisa, será os outros? Ele então tinha esse sentimento de orgulho que trazia para que ele não chegasse ao pecado, aquilo que os outros iriam achar dele, né? Enfim, se ele fizesse o pecado, como as pessoas iriam olhar a ele, ou esse cara esse cara não tem esse autocontrole, esse cara não é aquela pessoa, enfim, que é um tzadik, enfim, então esse sentimento, enfim, de orgulho acabava fazendo com que ele tivesse o autocontrole, com que ele se controlasse, com que ele tivesse essa autodisciplina e não chegasse ao pecado. Então ele falava que através disso, enfim, esse é um exemplo trazido na Hassidut, essa historinha, onde que a pessoa utilizou um sentimento que é negativo, animalesco, de orgulho, aquilo que os outros vão pensar dela, enfim, ou esse orgulho, eu não sou essa grande pessoa, como pode ser que eu cheguei ao pecado? Eu não sou esse grande rabino, enfim, esse grande Hassid. Então esse sentimento trazia com que ele se controlasse e não chegasse ao pecado. Então ele conseguiu utilizar e canalizar mesmo aquilo que é o sentimento negativo, animalesco, para Hashem, com isso se cumpre esse versículo, Bechol levavcha, com todos os teus corações, se referindo a uma pessoa só, uma pessoa não singular, mas aqui falando os dois corações, servir a Deus tanto com a Neshama, que já tem esse sentimento pelo divino, que já quer, enfim, se conectar com Hashem, tanto através do sentimento material, animalesco, também conseguir que não tenha a princípio esse vínculo, essa conexão direta com o Criador. Mas a gente se cumpre justamente através que a gente consegue, esse é o nosso trabalho, de servir a Deus não só com a Neshama, mas não só com o sentido, com o Yetzer Tov, que já tem o sentimento por coisas boas, mas sim conseguir servir a Deus mesmo através, mesmo com o Yetzer Hara, mesmo com o sentimento animalesco, que isso se faz através que a gente utiliza esse sentimento animalesco para algo divino, que foi justamente o que nós explicamos agora, o que nós citamos e mencionamos agora. Quando a pessoa ela usa um sentimento animalesco, material, enfim, do ego, enfim, do prazer carnal, mas ela conecta isso daqui para alguma mitzvah, ela conecta isso daqui para servir a Deus, para servir a Hashem. Com isso nós vamos concluir.